E aí, pessoas, todo mundo bem? Espero que vocês estejam bem, né? E vamos bater um papo sobre o carbono nos ecossistemas, né? E a pergunta sempre começa sempre a mesma pergunta. É, existem elementos que são importantes. O carbono é ou não é importante? Né? É uma pergunta quase óbvia. A gente sabe que a maior parte das moléculas que constituem, ou boa parte das moléculas que constituem a estrutura dos seres vivos são constituídas de cadeias carbônicas. Né? Então, se não existia a estrutura carbônica, a gente não teria condições de montar as moléculas que acabaram se proliferando na forma de seres vivos na natureza. Tá, tudo bem. E daí? E daí que, se existe uma circulação de carbono, a gente vai observar que ele tem que ter vindo de algum lugar. Né? E de onde vem isso? Né? É mais uma daquelas ironias. Existe muito carbono e a gente tem carbono à vontade. Quando eu digo a gente, nós, por exemplo, humanos, né? Está lotado de carbono na natureza. Só que é o seguinte, eu não consigo integrar esse carbono produzindo moléculas complexas. Então, como é que é possível isso, né? Isso é possível graças à existência de organismos que conseguem fixar esse carbono de alguma maneira, estando ele à disposição na atmosfera, na forma principalmente do CO2, do gás carbônico, né? Então, na verdade, o que a gente vai ver é o seguinte, né? Deixa eu tirar a minha cara bonita daqui, para não atrapalhar muito vocês verem o slide, né? Então, veja lá. O que nós vamos observar na prática é que o ciclo do carbono, na verdade, ele demonstra a forma como o carbono disponível em grande quantidade, ou na principal forma disponível, que é no CO2, a forma de CO2, como é que ele entra na atmosfera, como é que ele entra nas cadeias ecológicas, né? Quando a gente estuda o ciclo do carbono, do oxigênio, a gente observa que não tem como desatrelar uma coisa da outra, né? Acaba que o ciclo do carbono e do oxigênio se completam. A gente viu, você quando estudou o ciclo do oxigênio, observou que a presença do O2 na atmosfera é, na verdade, um resíduo produzido pelo próprio processo associado ao ciclo do carbono, né? Então, o que a gente vai observar é o seguinte, é que as plantinhas, como é que é possível que esse CO2 que está disponível na atmosfera entre, né, no sistema? Ele é assimilado de alguma maneira. Né? As plantas, na verdade, elas têm já disponibilidade de água, né, que vem do solo, e mais o CO2 que está na atmosfera. Essas plantas, elas utilizam, né, esses dois compostos, que são gratuitos e estão disponíveis, e acabam produzindo moléculas complexas, né, que são moléculas de carbono, tais como os açúcares, que são produzidos e acabam influenciando no crescimento e no desenvolvimento da própria planta. Né? Muita gente erra ao dizer que para que serve a fotossíntese? A fotossíntese serve para produzir oxigênio. Não, na verdade a fotossíntese serve para produzir moléculas complexas de carbono, tais como a glicose, né? C6H12O6, e todos os compostos, na verdade, podem ser produzidos a partir daí. Né? Existe a liberação do O2 como um resíduo da própria reação da fotossíntese, que lá no ciclo do oxigênio você viu que acaba sendo utilizado como uma forma disponível do oxigênio para estabelecer o ciclo do próprio oxigênio na atmosfera. Né? O que a gente vai observar é que o carbono entra no sistema. Se existe um ciclo, né, existe espera-se que o carbono possa entrar nos sistemas naturais. E ele entra através de quem? Através das plantas. Né? E esses organismos, eles assimilam o carbono, constroem estruturas, tais como os açúcares que constituem a estrutura da própria casca da planta, a própria estrutura da celulose, as partes que constituem, né, a estrutura da planta. E isso acaba sendo disponibilizado para quem? Para os outros organismos que não são autotróficos, que não conseguem assimilar diretamente o carbono, né? Tais como nós, os animais. Então, os animais acabam, de alguma forma, obtendo o carbono através de quê? Através da ingestão do próprio carbono que vem dos grupos de plantas. E depois, essa estrutura do carbono acaba sendo retornada novamente para a atmosfera, através de quê? Através da próprio processo de respiração, na qual os animais retornam para a atmosfera o CO2, né? As plantas também fazem isso durante a noite, né? Então elas também respiram e devolvem principalmente
o CO2 no seu processo de respiração, e acaba que o CO2 que retorna para a atmosfera acaba se associando com mais carbono que é devolvido para o ambiente através de resíduos que são produzidos pelos próprios organismos. Quando eles morrem, por exemplo, esses resíduos acabam se integrando no solo, acabam produzindo o que nós chamamos de resíduos fósseis, e esses resíduos fósseis, eles voltam a fazer parte do ecossistema, né? E acabam sendo parte do carbono devolvido para o sistema. Agora, esses resíduos, eles podem ser utilizados, ou eles podem ser queimados, né, espontaneamente, quando existem queimadas, né? O processo de combustão pode fazer com que, ao serem utilizados esses resíduos, eles retornem para a atmosfera novamente na forma de quê? Na forma de gás carbônico novamente, né? Então, tá, professor, tudo bem. Então me explica, qual que é o grande problema da gente ter o carbono, né? Existe um ciclo, existe a fixação do carbono, ele passa a ser assimilado pelas plantas, os animais têm acesso a ele, aí esse carbono é devolvido na forma de respiração, ou ele é devolvido na forma de quê? De resíduos que acabam se integrando no solo, nos ambientes, na forma de resíduos fósseis. Quando eles são queimados, espontaneamente, tudo bem, isso volta na forma de CO2 para a atmosfera, né? Qual que é o grande problema? O grande problema é que o desenvolvimento da espécie humana acabou agregando a esse sistema natural uma queima muito intensa nas fontes que produzem resíduos de gás carbônico, né? Então, quando a gente, na utilização industrial, acaba usando os produtos fósseis, né, os resíduos fósseis, a gente acaba devolvendo para o mundo natural uma grande quantidade, a mais daquilo que seria esperado naturalmente pela quantidade de carbono fixado nos seres vivos, para a atmosfera, né? E isso vem sendo intensificado ao longo do tempo, né? E ao longo do tempo, o que vai acontecendo é que esses resíduos de carbono acabam se integrando na atmosfera. Então, o gás carbônico, ao aumentar na atmosfera, ele começa a afetar a atmosfera de alguma forma. De que forma, né? Vamos lembrar que a atmosfera, na verdade, ela é uma camada gasosa que envolve a Terra, que ela é formada por subcamadas, né? Você já estudou isso lá na geografia, mas existe uma camada mais próxima da atmosfera, quer dizer, da litosfera, que é da nossa crosta, que ela está muito influenciada pela quantidade de gases que estão ali parados, né? E esses gases podem produzir um efeito. Esse efeito nós chamamos de efeito estufa. Vamos lembrar um pouquinho dele, tá? Eu vou te mostrar um pequeno fragmento de um videozinho da Agência Europeia, Agência Espacial Europeia, que é bem legalzinho. Vamos relembrar um pouquinho isso aqui. Olá, sou eu, Paxi. Aposto que sentiste a falta do teu explorador espacial favorito, não foi? Hoje quero falar contigo sobre algo muito importante. Vem comigo! Estás a ver a camada fina que há à volta da Terra? É a atmosfera. Ela contém o ar que respiramos, composto por gases como o oxigênio, mas também funciona como uma proteção contra o frio profundo do espaço, para nos manter quentes e torna possível a vida na Terra. Na verdade, a atmosfera é como uma estufa à volta do nosso planeta, mantendo a temperatura certa. Nem demasiado quente, nem demasiado fria. Mas o que é uma estufa? As estufas são aquelas casas engraçadas com paredes e tetos de vidro que vês em jardins e campos. As estufas são usadas para cultivar flores e legumes. A luz do sol bate no vidro e aquece o ar no interior, tornando-o agradável para as plantas crescerem. O vidro também evita que o calor escape, mantendo a temperatura certa para as plantas.
Alguns dos gases presentes na atmosfera da Terra, chamados gases com efeito de estufa, têm a mesma função que o telhado de vidro de uma estufa para o nosso planeta. Deixam a quantidade certa de calor do Sol atingir a superfície da Terra e retêm algum, para que nem todo o calor produzido pelo Sol regresse ao espaço. E é isto que chamamos efeito de estufa. Mas cientistas por todo o mundo estão preocupados porque o efeito de estufa está a tornar-se demasiado forte. A Terra está a ficar mais quente e demasiado depressa. Mais depressa do que em qualquer outra época em toda a história da Terra. Mas porquê? Vem comigo para descobrires. As atividades humanas aumentaram a quantidade de gases com efeito de estufa na atmosfera até níveis perigosos, especialmente o dióxido de carbono, como queimando petróleo, carvão e gás natural para obter energia, conduzindo carros, poluindo o ambiente com fábricas e criando enormes quantidades de animais para a indústria alimentar. Os humanos também abatem árvores para construir casas ou usar os terrenos para criar gado ou fazer plantações. Isto também faz aumentar o dióxido de carbono, porque as árvores são ótimas a absorver este gás e eliminá-lo da atmosfera. Portanto, quanto menos árvores tivermos, menos dióxido de carbono é absorvido e mais está presente na atmosfera. Todo este dióxido de carbono está a fortalecer demasiado o efeito de estufa e a aumentar as temperaturas na Terra ao reter demasiado calor. Então, como podemos resolver este problema? A boa notícia é que muitos países estão a trabalhar em conjunto para mudar as coisas e reduzir a quantidade de dióxido de carbono que produzem. Outra boa notícia é que tu também podes ajudar. Caminha, corre, usa a bicicleta ou o skate para te deslocares em vez de ir num carro. Não desperdices água limpa, pois gasta-se muita energia a produzi-la. Desliga o tablet, o computador ou a televisão quando não os estás a usar. Desliga as luzes quando sais de uma divisão. Desliga. E, por último, mas não menos importante, recicla tudo o que puderes. Tu podes fazer a diferença. Então, hoje aprendemos que o efeito de estufa torna possível a vida na Terra. As atividades humanas aumentaram os gases com o efeito de estufa, especialmente o dióxido de carbono. Isto fortaleceu demasiado o efeito de estufa, aumentando as temperaturas na Terra. Os humanos têm de reduzir a quantidade de dióxido de carbono que produzem. E há muitas coisas que podes fazer para ajudar a resolver este problema. Até à próxima para uma nova aventura! Então, a gente sabe disso, né? E é interessante observar uma coisa, que é o seguinte: quando a gente pensa na atmosfera da Terra, né, a gente não pode esquecer que a atmosfera terrestre ela é muito fina, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa na atmosfera da Terra como uma camada de gás e etc., às vezes a gente tem a impressão de que essa camada gasosa ela é muito, muito grande, né? Ela é muito espessa. E ela realmente é, se ela for medida da forma como você está vendo aqui do lado esquerdo, né? Nas suas aulas de geografia, provavelmente vocês se lembram já de ter visto isso em algum momento. Então, a influência, né, da estrutura dos gases da atmosfera ela pode chegar até 600 quilômetros de altitude, né? Mas você vai observar que a camada de ozônio ela está em torno, antes de chegar próximo de 10, 12, 15 mil metros de altitude, né? Ou 15 quilômetros. Então, os gases que vão influenciar realmente o efeito estufa, principalmente, vão se concentrar nessas camadas mais próximas da Terra. E essas camadas que influenciam o efeito estufa, elas representam uma película muito, muito fina, né? Os cientistas costumam dizer que se a gente comparasse a Terra com uma bola,
a gente passasse uma fina camada de verniz sobre o planeta, a camada de ozônio, a nossa camada atmosférica, que é influenciada pelos gases de efeito estufa, teria a espessura dessa película de tinta. Lembre-se que o planeta tem mais de 6.000 quilômetros de raio, né? Então, mesmo a camada total, que vai até a exosfera, que chega a 600 quilômetros, então é razoavelmente estreita para mais de 6.000 quilômetros de raio, né? Então, a gente pode sim causar problemas acrescentando gases, né? E aí que está o grande lance, né? Na verdade, o que nós vamos ver é que existem muitos desses gases, né? Na atmosfera. Esses gases, eles são representados, quando a gente pensa no efeito estufa, a gente pensa principalmente no CO2. E realmente ele é a maior quantidade de gases que contribuem para o efeito estufa. Mas existem outros gases, né, que podem se acumular, que estão se acumulando na atmosfera e exercendo um efeito, na verdade, bloqueando a passagem das ondas de calor, né? O próprio ozônio mesmo, né, só que em pequena quantidade, alguns gases produzidos naturalmente, tais como o metano, que representa aproximadamente 15% desses gases e é produzido, liberado principalmente pelo processo digestório dos animais, por isso que parece uma piada, né? Será que pum de planta vai poder afetar a atmosfera? Quando a gente pensa em uma pequena quantidade de gado, mas desde que a espécie humana vem acumulando gado no planeta, nós temos milhões e milhões e milhões de cabeças de gado, né? Assim como nós temos milhões e milhões e milhões de pessoas. Então, imagine todos esses animais soltando pum ao mesmo tempo e esse metano se acumulando na atmosfera, né? Nas camadas inferiores da atmosfera, né? Além dos óxidos nitrosos e além dos clorofluorcarbonados, que são gases produzidos principalmente em aparelhos de resfriamento, né, os chamados gases de resfriamento, que são produzidos somente nos aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores, refrigeradores, chamados gases refrigerantes, né? A gente está produzindo isso tudo e não há um refreamento na produção disso, né? Então, quando se fala em diminuir a deposição desses gases na atmosfera, não é uma questão política, é uma questão científica. Eles estão lá e é possível determinar a posição deles na atmosfera e a composição da atmosfera, né? Então, é muito interessante observar isso. E é importante observar que, conforme isso vem acontecendo, o que está acontecendo na prática é que esses gases, ao se acumularem na atmosfera, eles estão produzindo um efeito, né, que é aumentar o efeito estufa geral. E esse efeito estufa geral está produzindo o que nós chamamos de efeito de aquecimento global, né? Durante um bom tempo, foi considerado meio que uma discussão. Os cientistas que querem diminuir o desenvolvimento do mundo contra os empresários e o capitalismo selvagem, entre aspas, que quer, na verdade, destruir o mundo, só produzindo, produzindo e destruindo a natureza. Na verdade, não é isso. A gente não tem que polarizar a discussão. O que existe é que são dados, né? A Terra vem se aquecendo nos últimos anos, nos últimos séculos, mais rápido do que em qualquer outro período que a gente já tenha observado, né? E isso, consequentemente, está sendo produzido por um efeito de deposição de gases na atmosfera. Não há muita dúvida mais a respeito disso, né? Então, nós temos que ter uma noção interessante sobre isso, que estudar o ciclo do carbono é entender também como é que o acúmulo de dióxido de carbono associado aos outros gases que produzem efeito estufa estão afetando o aquecimento gradual da atmosfera como um todo, né? Para poder exemplificar isso, eu vou deixar para vocês aí no final um fragmento do vídeo de um biólogo, né, o Átila Lamarino, que é um cara bem legal e que eu vou colocar a fonte do YouTube lá, depois vocês entram, pode ver o vídeo inteiro, mas eu vou deixar um fragmento para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão aí do aquecimento global, tá? Para vocês já terem isso incluído aí junto à nossa discussão. Certo, gente? Então, valeu demais. Guarde essas questões do aquecimento global e do efeito estufa não como uma matéria para a prova, mas nós temos que guardar isso como um aprendizado de vida cotidiano, né? Essas coisas aí são coisas para a gente ensinar para os nossos filhos e não para a gente estudar porque você vai precisar passar no concurso, né? As próximas gerações, elas vão sofrer muito se a gente não entender e não começar a praticar essas ações pensando sempre na deposição desses gases.
Ó, um abração para todo mundo. Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e impressionado por precisar discutir isso. Hoje a gente vai ver por que ainda tem debate sobre o aquecimento global. No centro da discussão de mudança climática está a quantidade de gás carbônico na atmosfera e eu e você só estamos aqui por causa dela. A temperatura do planeta varia de acordo com a quantidade de carbono na atmosfera e vice-versa. E é isso que permite a vida na Terra. Como 5 Billion Years of Solitude conta, se dependêssemos só da quantidade da luz do Sol que a Terra recebe e reflete, a nossa temperatura média seria menos 18 graus Celsius, um picolé. O que mantém a temperatura confortável são justamente gases como o gás carbônico e o metano, que retêm a energia vinda do Sol na forma de raios infravermelhos na atmosfera, antes deles serem refletidos de volta para o espaço. A atmosfera e a temperatura da Terra sempre variaram. Entre 50 e 70 milhões de anos atrás, a concentração de gás carbônico já foi 2 vezes maior do que a atual e a temperatura média do planeta era de 9 a 14 graus Celsius mais alta. Mas no último 1 milhão de anos, a quantidade de gás carbônico no ar baixou. Ou melhor, tinha baixado, porque quando começamos a usar combustíveis fósseis como petróleo e o carvão, desenterramos o carbono preso no solo e aumentamos artificialmente a concentração de carbono no ar para mais de 400 partes por milhão pela primeira vez desde que os humanos surgiram no planeta. Esse gás carbônico a mais retém o calor equivalente a 5 lampadinhas de Natal acesas por metro quadrado do planeta, na analogia que o Cláudio Ângelo faz em A Espiral da Morte. O resultado é que a temperatura média do planeta subiu quase 1 grau Celsius nos últimos 50 anos. As geleiras do Ártico já batem recorde atrás de recorde de derretimento, o nível do mar subindo já destrói ilhas do Pacífico e ameaça cidades costeiras, e até as aves estão perdendo a migração porque as plantas começaram a florescer mais cedo. Mas o problema é sempre apontar os responsáveis. Quem faz isso é um grupo de centenas de cientistas, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, ou IPCC, que testou vários culpados: flutuação da temperatura natural da Terra, variação da luz do Sol que recebemos, raios cósmicos, vulcões. Todas essas forças naturais influenciam o clima, mas mesmo juntas não explicam o aquecimento dos últimos 50 anos. Só explicamos esse aquecimento considerando a ação humana e a liberação de gás carbônico dos últimos 200 anos. Isso é tão certo que no relatório de 2007 o IPCC foi categórico. As evidências de que nós afetamos o clima mundial são inequívocas. Somos uma força geológica. Centenas de especialistas podem concluir sobre o bóson de Higgs sem problemas, mas no caso da mudança climática, a conclusão despertou uma controvérsia parecida com a da ligação entre o cigarro e o câncer, e não é por acaso. Em dezembro de 1953, os médicos americanos redescobriram que o cigarro causa câncer, e a indústria do tabaco precisou reagir para continuar vendendo cigarros. Contrataram agências de publicidade à la Mad Men e montaram uma comissão para passar uma mensagem positiva e pró-cigarro. Na falta de evidências a favor do fumo, resolveram questionar as evidências de que o cigarro causa câncer e pedir mais estudos. Contrataram pesquisadores para questionar os achados e dar a impressão de que a ligação entre o cigarro e câncer ainda era um debate aberto, com 2 lados. E, em nome da imparcialidade, os jornalistas precisavam dar voz para os questionadores, mesmo com evidências bem claras dos riscos. Milhares de estudos depois, e até os pesquisadores pagos pelo Comitê da Indústria do Tabaco concluíram que fumar causava câncer e que a nicotina vicia. Mas mesmo assim, os fabricantes de cigarro continuavam negando as evidências e conseguiram adiar por décadas as medidas antifumo que a gente conhece. Na década de 70, cientistas mostraram que a poluição liberada pela indústria causava chuva ácida e a morte de peixes e plantas. De novo, o mesmo grupo de especialistas em empresas de relações públicas questionaram as evidências e adiaram até 1990 as leis de controle de poluição americanas. O mesmo aconteceu com a ligação entre o CFC e a destruição da camada de ozônio na década de 80, e a relação entre a fumaça do cigarro e câncer em fumantes passivos na década de 90. Os mesmos grupos e até os mesmos especialistas, como Fred Singer, foram contratados pelas companhias de petróleo e carvão dos anos 2000, como Naomi Oreskes e Eric Conway contam em Merchants of Doubt, que foi adaptado como documentário. Singer contestou que a fumaça do cigarro causava câncer de pulmão e agora questionava as evidências de que a humanidade está causando a mudança climática atual.
Apesar da petroleira ExxonMobil ter pago pesquisadores que projetaram em 81 o aquecimento global que a gente vê hoje, continuaram questionando o aquecimento. O fato contestado muda, de o carbono não estar se acumulando, para que ele se acumula, mas não tem aquecimento. De que tem aquecimento, mas ele não é causado por nós, para ele é causado, mas não é grave, para ele é grave, mas não tem o que fazer, para até pode ser melhor. Sempre dando a impressão de incerteza sobre o que o IPCC conclui e de um debate sem consenso. Para parecer que a melhor atitude é não fazer nada a respeito, mas em uma questão científica onde centenas de especialistas chegaram num consenso, dar o mesmo peso para o questionamento não faz sentido. Ainda tem quem questione, por exemplo, que a Terra é plana, mas nem por isso a gente tem um debate toda vez que alguém quer colocar um satélite em órbita. Pior ainda é transformar um consenso científico numa discussão política, como o Singer, que dizia que quem defendia a existência do buraco na camada de ozônio queria, na verdade, promover uma ideologia socialista e ter o governo controlando o mercado. Quanto mais ideológica a discussão, mais as pessoas tendem a aceitar ou negar o que foi dito com base no grupo que defendem, ao invés de fatos e evidências. Como The Knowledge Illusion explica bem, quando fatos conflitam com a aceitação pelo grupo do qual as pessoas participam, elas questionam os fatos e não o grupo. Seria ótimo poder liberar carbono sem culpa no ambiente e não precisar fazer nada, mas a natureza não se importa com o que a gente acha e o problema é real e urgente. Os cientistas sabem disso há décadas, quem questiona o aquecimento global sabe disso há décadas, assim como sabiam do vínculo entre cigarro e câncer. Não é à toa que querem transformar isso em briga de torcida. Nesse Nerdologia eu cito muitos livros, mas eu vou recomendar 2 deles aqui por bons motivos. O mais importante deles é A Espiral da Morte, do Cláudio Ângelo, é escrito por um jornalista e amigo e explica como começamos a entender a mudança climática e o que está acontecendo no mundo de hoje. Ele é cheio de informação, muito bem explicado e discute toda a parte científica pela qual eu passei bem rápido no episódio, além de discutir como tudo isso afeta até o Brasil. O outro é o Merchants of Doubt, que não saiu em português, mas foi transformado em documentário e está disponível na internet. Nele, 2 pesquisadores e historiadores de ciência discutem como a controvérsia em casos científicos muito bem resolvidos é financiada por quem tem a perder. E muitas vezes, quem semeia a controvérsia são sempre os mesmos grupos.